Suspense, rufem os tambores, enorme expectativa em torno do debate entre Joe Biden e Donald Trump nos Estados Unidos. Daqui a 24 horas, nesta quinta-feira, um em busca de reeleição, o outro de uma volta ao poder, né? Eles se alternam na liderança, nas pesquisas, sempre com margens apertadíssimas. Trump com leve vantagem nas pesquisas mais recentes, mesmo sendo o primeiro ex-presidente condenado criminalmente na história do país. Ô Jean, tanto Biden como o Trump têm colecionado gafes, né? Momentos embaraçosos, né? Que reforçam suspeitas até de deterioração cognitiva dos dois, né? Os dois são idosos, inclusive, né? Isso favorece a suspeita, digamos assim. O que o debate pode trazer nesse sentido, né? De repente, a forma ou o desempenho pode mascarar o passado, o conteúdo deles, a história deles, né? Porque às vezes o eleitor pode ter memória curta, né? O que você acha? Realmente o Trump, apesar de ser condenado, parece que isso até favoreceu ele entre os eleitores republicanos. Agora a gente tem que lembrar, ou eu estou lembrando ao menos outros debates, por exemplo, com Hillary Clinton, quando Trump adotou uma posição de um bully. Ele seguiu Hillary Clinton pelo palco, né? E eu não sei se ele vai tentar essa estratégia com Biden ou não. Parece que o Biden está sendo ultra preparado, fazendo ensaios, etc. Agora, eu acho mais interessante, talvez, se pensar nos assuntos que vão dominar o debate. E, com certeza, a imigração vai ser um deles, porque eles têm políticas bem diferentes, né? O Trump faz aquelas declarações exageradas, vai deportar 1 milhão de pessoas. O imigrante é criminoso, né? Imigrante criminoso, sangue, estuprador, etc. E tal. Eu acho que o que falta muito é olhar as causas da imigração. O Biden fica um pouco na sombra de Trump sobre isso. Eu sei que ele passou agora uma lei para legalizar as esposas de cônjuges de cidadãos americanos. Mas acho que nenhum deles está realmente olhando as causas. Por que tanta gente quer ir para os Estados Unidos, sofrendo, inclusive no caminho? A gente tem lido... Perigoso, passando naquele Darien Gap entre Colômbia e Panamá, muita gente morrendo no caminho. Por que leva tanta gente a se arriscar suas vidas, as vidas, às vezes, dos seus filhos, para chegar lá sabendo que não é bem-vindo? Eu li num site agora, hoje, que o Trump já tem uma estratégia, né? Andou falando que o Biden precisaria passar por um exame toxicológico, que ele estaria sob efeito de substâncias, porque é muito estranho, quer dizer, meio que se preparando, de repente ele vai mal no debate, né? E meio querendo desqualificar os próprios organizadores do debate, o mediador, o pessoal da emissora de TV, enfim. Agora, Nelson, é praticamente consenso que o Biden arrisca a reeleição, né, com a posição dele de apoio meio irrestrito a Israel, né, que desagradaria porções importantes do eleitorado, né, população jovem, por exemplo, né, e até parte do movimento negro americano, né. Ele tem outros pontos fracos também? Sabe que eu estava lendo um artigo do Washington Post que dava ali uma lista de motivos que depunham contra o Biden. E uma que eu achei muito curioso, e é bom ter um cuidado de falar, porque a defesa do artigo de opinião era: o fato dele querer concorrer já é um problema. Porque ele é um presidente com pouco apoio. Ele é impopular muito por conta da política de imigração. Que ele deu uma no... Como é que chama? Bateu uma no Chico e outra em Francisco. Teve essa da legalização dos cônjuges, mas também teve um teto de imigrantes para cruzar a fronteira. Então, ele impediu de um lado, facilitou do outro. Tem alguma coisa que me vem à cabeça agora, parece uma analogia, o Trump leva vantagem nesse sentido, o que acontece no Brasil com o debate de segurança pública. A direita tem um discurso, pode nem funcionar, pode ser equivocado, mas tem um discurso. A esquerda não tem. E o Biden está nesse ambiente que ele é mal avaliado e tem a questão da idade. E aí não é um discurso etarista, eu não estou nem dizendo se a idade compromete, mas o público acha que compromete. Tem algumas imagens dele titubeando, houve algumas quedas, um andar meio vacilante. Então essa ideia de que ele é incapaz fisicamente para governar, colou. Então nesse artigo de opinião,
a sugestão seria ele nem concorrer, passar a bola em nome da causa, do partido, passa para outro que teria mais condições. Mas isso com quem está no poder não acontece nunca, né? E muitas vezes ninguém lembra que o Trump é 4 anos mais jovem, Exatamente. né? E com um sobrepeso acentuado. Pois é, obeso, né? Claramente obeso. E Mas, também, tem aquela atitude machona, né? Aquela coisa, né? Ai, que preguiça. mas também, Fala alto. Também porque falta outros candidatos óbvios nos dois partidos. Então, isso permite que o Biden e Trump dominem, né? Porque não tem um concorrente à altura deles ainda. E para os venezuelanos, Eliana, haveria uma preferência, assim, Biden ou Trump? Os venezuelanos têm uma certa preferência pelo Trump por conta da pressão que ele exercia sobre o governo de Nicolás Maduro, sobretudo na época do governo interino, né, com o Juan Guaidó. Quanto ao Biden, as pessoas veem com certo mau olhar, não gostam muito, por conta das flexibilizações, sobretudo em relação à soltura e libertação do Alex Saab e também dos chamados narcos suprimentos. Então, as pessoas aqui têm uma certa preferência